seu rei. Dois, três, seis. Lá, Jesus é rei. Lá, me conquistou. Lá, me libertou pra viver. Lá, Jesus é rei. Lá, me conquistou. Lá, me libertou pra viver. Mais alto. Lá, Jesus é rei. Lá em cima, lá em cima. Jesus é rei, me conquistou, me libertou. Pra viver uma nova história, Jesus uma nova história, Brasil. Me conquistou, me libertou. Pra viver uma nova história. Grita! Vamos mudar o mundo! Vamos mudar o mundo! Vamos mudar o mundo! Vamos mudar o mundo! Boa noite. Queridos, boa noite, graça e paz. Eu quero confessar um pecado. Eu pequei agora ali naquela escada. Quando eu vi esse vídeo, quando eu vi o nível dos pastores dessa igreja, a boniteza deles, sabe? E pelo menos o que eles acham que são bonitos assim. E a gente olha, até tem uma certa boa aparência mesmo, mas eu tenho orgulho da liderança dessa igreja. Foi esse meu pecado. Eu fiquei orgulhoso do líder, casal que lidera os adultos, os casados, não é? Eu tenho orgulho do casal que lidera os jovens dessa igreja. Nós procuramos nos organizar de forma a atender as pessoas que compõem a igreja. Nós temos um casal que cuida somente dos casados, dos casais, das famílias, porque é tão necessário haver um cuidado específico e especial com as famílias. Assim como os jovens, os adolescentes e as crianças também. Temos um casal que cuida e estão nesse momento cuidando das crianças. Vocês pais estão aqui nesse momento, ainda não temos um berçário, mas teremos. Mas crianças de 1 até 10 anos estão ali no outro prédio, sendo ensinados, sendo orientados, sendo cuidados também. E é um cuidado que a igreja quer dar a todos que pertencem a esse lugar. E é claro, eu tenho orgulho também de mim mesmo, da minha esposa, né? Na verdade, queridos, eu tenho muita gratidão a Deus, porque Deus tem sido bom conosco. Quando eu vejo o nível do nosso louvor, eu estava observando que no sábado foi uma equipe extraordinária. No domingo pela manhã, outra equipe extraordinária. E agora à noite, outra equipe, outras pessoas extraordinárias também. Deus tem um cuidado especial conosco. Deus tem sido bom conosco. É disso que eu quero falar hoje. Fonte ou cisterna? O que você prefere? Você prefere aquilo que produz água, que joga a água viva, que jorra água viva? Ou você quer cavar uma cisterna, você mesmo encher de água, e depois perceber que nem reter a água que você mesmo colocou lá, essa cisterna consegue? O que você prefere? Vamos falar sobre isso. Eu convido você a ler aqui no telão o texto. Eu vou ler aqui na Bíblia. Está em Jeremias capítulo 2, versículos 12 e 13. Eu quero lhe informar mais um detalhe sobre o nosso cuidado aqui. Quando o casal de namorados, noivos, se casam, eles automaticamente passam do inside para o 2 em 1. Eles são transportados das células dos solteiros para as células para o ministério dos casais. Isso é um cuidado. Por quê?
Porque a pessoa está namorando, casou, mas ele tem 14, 15, 16, 17 anos, é uma escolha, não é? Mas ele casou. O que é que ele precisa agora? Urgentemente entender o que é a vida de casado. Quanto menos ele entender, quanto mais demorar o fato de ele entender e ser cuidado especificamente como um casal, mais problemas terá no casamento. E é por isso que nós temos essa organização aqui na igreja. Casou, vai para o Ministério de Casais. E como é bom a gente contar com isso, não é? Quem tem resistência a isso é porque não entendeu ainda o que nós estamos fazendo aqui, mas entenderá em nome de Jesus. Vamos para Jeremias capítulo 2, versículo 12 e 13. Diz assim, e entenda, é o Senhor que está dizendo isso. Ele diz assim: espantai-vos disso, ó céus, e horrorizai-vos, ficai verdadeiramente desolados, diz quem? O Senhor, porque o meu povo fez duas maldades. Qual a primeira? A mim me deixaram o manancial de águas vivas. E a segunda maldade, cavaram cisternas rotas que não retêm as águas. Pai, todos nós estamos aqui em Teu nome. Nós só viemos para cá por causa do Senhor. As músicas que cantamos foram para o Senhor, pedindo a Tua volta, o Teu retorno, dizendo como nós aguardamos isso e como nós cremos nisso. Aguardando a bendita esperança, a nossa grande salvação que descerá dos céus, e a partir daí estaremos para sempre com o Senhor. E é em Teu nome que eu te peço, Senhor, que o Senhor fale conosco através da Tua palavra hoje, e nos instrua e nos ensine, de alguma forma, aquilo que nós precisamos saber, em nome de Jesus. Amém. Jesus está falando, e Ele está falando com os seus anjos, nesse texto. É como se Deus dos céus, observando a terra, observando as pessoas, e especificamente aqui Ele está observando o povo de Israel, e está fazendo um paralelo do povo de Israel com as outras nações da terra. Deus chama os seus anjos e manda que eles se agrupem, e Ele diz assim: olhem para baixo. E todos os anjos do céu olham para a terra. E Deus diz assim: olhem e vejam o que está acontecendo. E o que era que estava acontecendo? Deus diz: porque quando vocês entenderem o que está acontecendo, vocês vão ficar horrorizados. Vocês não vão acreditar no que está acontecendo. E os anjos olham para baixo, o que é que o Senhor aponta? Ele diz: olha o que o meu povo está fazendo. Qual povo? A nação de Israel. Uma nação que foi criada, gerada pelo próprio Deus. Deus criou todas as coisas, e depois que o homem pecou lá no jardim do Éden através de Adão, Deus disse: eu vou trazer uma nação, e desta nação surgirá o Messias, o Salvador, que vai abençoar todas as famílias da terra. Ele disse isso a Abraão, e quando Abraão obedece a Deus e começa uma jornada com Deus, Deus lhe faz promessas e faz de fato dele uma grande nação, lhe dá 12 filhos, esses 12 filhos se tornam as 12 tribos de Israel, e esta grande nação Israel vem com a sua história sendo contada em toda a Bíblia, desse relacionamento com Deus, e como Deus por amor criou essa nação para dela trazer Jesus Cristo. Mas naquele momento, lá no Velho Testamento, Deus chama a atenção dos anjos e diz: vejam o que Israel está fazendo. E qual era a denúncia de Deus? Deus diz assim: duas coisas eles estão fazendo, duas maldades. Qual a primeira maldade que Israel estava fazendo? Deus disse: eles me abandonaram. É uma maldade com Deus? Evidentemente que não. Era uma maldade contra eles mesmos. Deus disse: eles estão cometendo uma maldade porque me abandonaram.
Agora entenda o que é abandonar Deus. Você, para abandonar Deus, você primeiro precisa conhecer a Deus. E era o que havia acontecido com a nação de Israel. Deus se revelou àquela nação de todas as maneiras possíveis, de todas as formas possíveis. Deus interagia com eles, Deus se apresentava a eles, Deus fazia milagres. A retirada desse povo da terra do Egito, da escravidão onde eles estavam há 430 anos, foi algo assim potentoso. Deus fez sinais extraordinários para tirá-los dali. Deus era a nuvem que os livrava do calor do sol do deserto por onde eles estavam saindo do Egito. Deus à noite era a coluna de fogo que os aquecia no frio de, às vezes, temperaturas abaixo de zero no deserto. Mas Deus era aquela coluna de fogo que os acompanhava, tanto os aquecendo quanto iluminando o caminho. Era esse tipo e esse nível de experiências que a nação de Israel tinha com o Senhor. E quando eles entram na terra de Canaã, a terra prometida, porque saíram do Egito e foram colocados na terra de Canaã, terra da promessa, prometida por Deus a eles, é nesse momento que Deus diz para os anjos olharem para eles. É naquele momento que eles estão dentro da bênção, dentro da promessa, eles estão vivendo as promessas de Deus. E sabe o que acontece? A nação de Israel começou a olhar as outras nações ao redor, ela começou a observar os cultos que eram feitos por essas outras nações, os deuses que eram adorados por essas outras nações, e foram contaminados por essas idolatrias, e passaram a adorar esses deuses, que não são deuses. E você precisa entender uma coisa: só existe um Deus apenas, um Deus verdadeiro, que criou os céus e a terra. Todo o resto, e você imagina o que é todo o resto? Todo o resto foi invenção humana, invenção do próprio homem. O homem, querendo por si mesmo se aproximar de Deus, ele cria os seus deuses, porque rejeita o Deus verdadeiro. E era isso que essas nações faziam, copiando as idolatrias, os cultos babilônicos, de que lá é a origem e a fonte de toda idolatria. Esses povos adoravam Dagon, adoravam Astarote, adoravam Semíramis, adoravam o Deus Sol, a deusa Lua, adoravam todo tipo de Deus. Eles adoravam os astros, adoravam as criações de Deus, era adorada por esses povos. E a nação de Israel passou a imitar esses cultos. E Deus diz aos anjos: olhem o que está acontecendo. Sabe, não está escrito aqui, mas eu imagino assim, Deus dizendo: mas que loucura, que idiotice, que coisa sem nexo, sem nenhuma coerência. Eles estão me abandonando, eu que me revelei a eles, eu que os gerei, eu que os fiz, eu que os abençoei, eu que fiz tudo por eles. Eles estão abandonando a mim, a fonte das águas vivas. Rapaz, eu não sei como é que se sente assim naquele momento Deus. Eu não tenho nenhum paralelo para fazer. Eu pensei em falar assim, como se sentiria um pai abandonado por seus filhos, mas nem isso é suficiente para descrever o que estava acontecendo ali naquele momento no coração de Deus. A decepção em primeiro lugar. Em segundo lugar, a preocupação de ver seus filhos tomando direções, tomando decisões que vão levá-los à ruína, vão levá-los para lugar algum, vão levá-los à destruição. Deus chama os anjos e diz: olha o que eles estão fazendo, que loucura, abandonando a mim que sou a fonte. Deus é a fonte, e uma fonte é
autossuficiente, ela jorra de si mesma, ela produz a água, ela cria os mananciais, ela cria os rios. Você está vendo hoje, acompanhando a transposição do Rio São Francisco, que nasce lá em Minas Gerais. A fonte, os mananciais que jorram aquela água do subsolo, começam lá em Minas Gerais e hoje estão aqui no Rio Grande do Norte. Porque essas águas, elas são perenes, elas não param de crescer, elas não param de aumentar, elas não param de subir. E aí é onde eu quero chegar. Deus é essa fonte. Deus é esse manancial gerado por si mesmo. Ele não para de jorrar, ele tem abundância em si mesmo, ele pode abençoar, ele pode fazer o que quiser, ele é a fonte, ele é a própria fonte das águas vivas. Não é água parada, não, são águas vivas, águas em constante movimento. Mas o povo, a nação de Israel, ele diz, está cometendo duas maldades. A primeira é me abandonar, uma loucura. E a segunda é colocar um substituto no lugar. Porque abandonar Deus, viver sem Deus, já é uma loucura. Viver sem Deus já é algo assim impensável. É uma condição realmente assim que deixa a pessoa sem noção, sem direção, sem nenhum futuro, sem fé, sem esperança. Viver sem Deus é viver sem saber o seu propósito, é viver sem saber a sua razão, é viver sem ter alguém a quem recorrer, é viver sem ter alguém para clamar nas horas mais difíceis. É isso, viver sem Deus. Viver sem Deus é só se decepcionar com as pessoas e decepção atrás de decepção. Irmãos, viver sem Deus é algo triste. Viver com Deus é você estar sempre mergulhado nessa fonte que jorra, que lhe banha, que lhe lava, que lhe oxigena, que lhe dá vida, lhe dá direção. E a nação estava deixando isso, estava abandonando Deus. Mas a pior maldade é a segunda: colocar no lugar de Deus alguma coisa que Deus denuncia não é Deus. Eles estão abandonando a fonte das águas vivas e estão, pela figura que Deus cria, cavando cisternas. Olha só o que Deus faz. Ele é a fonte, e a nação de Israel estava o deixando e preferiu cavar cisternas. O que é uma cisterna? Um buraco no chão, feito para armazenar água, para você posteriormente usar. Tem que ser feita pelo homem. Uma cisterna não se cava sozinha, também não é autossuficiente, ela precisa que alguém a construa e precisa que alguém coloque água dentro dela. E Deus diz assim: eles estão trocando a fonte das águas vivas por cisternas rotas que não retêm a água. Se ainda retivesse, vamos lá, né? Mas Deus diz: eles estão cavando as suas próprias cisternas e estão colocando água lá, e quando vão buscar, não tem nada lá. Assim são os deuses pagãos, os deuses que não são Deus. Eles não ouvem, eles não têm nada a oferecer, eles são feitos pelo próprio homem. O próprio homem os alimenta, os guarda, os protege, coloca em altares, e o próprio homem, quando os procura, vê que não ouvem, não respondem, nada tem a oferecer. Assim eram os deuses que Israel estava adorando: estátuas de Dagon, estátuas de Astarote, estátuas de Semíramis, estátuas de um deus chamado Moloque. Sabe o que esse deus Moloque fazia, requeria, de acordo com a religião babilônica? Era um deus que era adorado através de uma estátua de um ser que às vezes era uma cabeça de boi ou de outra coisa, e ele tinha ou o seu ventre oco, ou era com as mãos assim, feito de bronze.
Eles acendiam, ou dentro do ventre, uma fogueira, ou embaixo dessas mãos de bronze, uma fogueira. E quando, no caso das mãos, elas estavam bem vermelhas de tão quentes, o que eles ofereciam ali? Seus próprios filhos. Seus próprios filhos eram oferecidos assim, colocados naquele metal quente. E Deus olhando isso, e Deus dizendo: que loucura, que coisa mais sem noção. Sabe, meus queridos, é uma reflexão que nós temos que fazer. Abandonar Deus, como eu disse, o faz quem o conhece. Quem não conhece simplesmente vive sem. A pergunta é: por que abandonar Deus? Por que trocar Deus por outra coisa? O que levaria uma pessoa, que tipo de inteligência há na mente de alguém que troca a fonte, a origem, a sustentação de todas as coisas por algo que ele mesmo constrói, por algo que ele mesmo tem que alimentar, por algo que ele mesmo tem que proteger? Como me lembro agora o caso de um Deus que era adorado no tempo de Gideão. Gideão foi chamado por Deus para livrar a nação de Israel dos midianitas, uma nação poderosa que os invadia e sempre lhe causava grandes prejuízos. Deus chama Gideão e diz para Gideão para ele ir à noite. Na verdade, Deus disse apenas para ele ir. Ele escolheu ir à noite por uma questão de segurança e cortar o altar do Deus que estava sendo adorado pela nação de Israel naquele momento. Ele vai à noite e corta o poste ídolo, o altar, ele derruba a estátua. Quando os sacerdotes entram no templo daquele Deus pela manhã e o veem derrubado, eles ficaram extremamente chateados e chamam o pai de Gideão e dizem: olha, nós vamos pegar o teu filho e vamos matá-lo, porque ele cortou e derrubou no chão o nosso Deus. Daí o pai de Gideão, muito inteligentemente, ele diz: espera aí, se meu filho, que é uma pessoa comum, foi lá, derrubou o Deus de vocês, ele está lá no chão, ele mesmo se proteja, ele mesmo é que teria que reagir, porque você tem que reagir no lugar dele, entende? Mais uma vez eu pergunto: qual é o sentido de abandonar Deus e servir a deuses estranhos? E já terminando, é um culto festivo, diferente, não vou passar aqui 40 minutos falando. Já terminando, indo para o final, e alguns sabem aqui na igreja que quando eu digo isso, às vezes não significa nada, eu falo mais meia hora, mas eu prometo que é o fim. Já terminando, no nosso contexto hoje, na nossa vida hoje, não lá naquele tempo, no tempo do Velho Testamento, isso há 3, 4 mil anos atrás, quando isso aconteceu, mas hoje, depois de todo o evento de Cristo, do aparecimento de Jesus Cristo, Filho de Deus, veja um texto de Hebreus, diz assim: antigamente Deus falava pelos pais, pelos profetas, hoje Ele nos fala pelo Filho. Jesus, o Filho de Deus, Ele é a revelação de Deus para o homem. Jesus é o próprio Deus que se vestiu de carne, nasceu como um homem, e Ele veio mostrar como é que um Deus santo reage e age no meio de nós. Se a gente quer conhecer a Deus, nós precisamos o conhecer através de Jesus Cristo, porque hoje Deus fala pelo Filho. Nós precisamos prestar atenção em tudo que Jesus fez e disse, porque isso é Deus dizendo, é Deus fazendo, é a revelação completa de Deus. Eu te pergunto hoje, você que conhece Jesus Cristo, você que conhece a palavra, eu te pergunto, qual Deus, ou se você
Qual Deus você seria capaz de colocar no lugar de Jesus Cristo na tua vida? Pergunta difícil, não é? Porque não nos ocorre nenhum ídolo, não nos ocorre nenhum nome de Deus pagão. Nós não estamos adorando a Dagon, Astarote, Semíramis, Tamuz, com exceção do Natal, alguns adoram. Não podia deixar de falar isso. Não podia. E ainda posto na rede social, é incrível. Mas, qual Deus você poderia colocar no lugar hoje? Lhe ocorre alguma coisa? Eu vou lhe dizer o principal Deus que hoje por nós pode ser colocado no lugar de Deus. Esse Deus não é o dinheiro, que eu sei que muitos já pensaram, porque a própria Bíblia coloca o dinheiro como um rival de Deus. O principal Deus que as pessoas hoje podem colocar, não digo que estão colocando, podem colocar no lugar do único Deus verdadeiro, é Ele mesmo, você mesmo. Você mesmo. É quando você pensa, eu faço o que eu quero. Tomo as minhas próprias decisões, não quero saber de nada nem de ninguém, e nesse ninguém, Ele está incluído. É aquele tipo de pessoa que diz, eu faço o que me der na telha, porque eu posso, eu sei, eu sou autossuficiente. E aí encerrando eu digo, Deus olha lá do céu para a terra, chama os anjos, vem cá, querubins, serafins, anjos, arcanjos, sabe, toda aquela tropa de criaturas que Deus fez, poderosíssimos. Um anjo é capaz de destruir uma cidade inteira, um anjo. Se assim Deus quisesse, como já aconteceu no Velho Testamento. Mas Deus chama toda aquela gama de seres e diz, olha ali, olha lá, olha ali o Pedro, olha lá aquele velhinho ali. Quando vai tomar decisões da vida dele, não me pergunta, não olha a minha palavra para saber se é certo ou se é errado o que ele quer fazer, não olha para os meus princípios, não dá atenção àquilo que eu estabeleci como princípios e valores, para determinar se o que ele está fazendo é bom, ruim, certo ou errado. Ele simplesmente toma a decisão e faz. Olha o que ele está fazendo. E aí os anjos olham assim e dizem, mas que otário, meu Deus. A gente precisa ler esse livro aqui e trazer para a nossa vida, para o hoje, para o agora, para esse momento. Aí eu te pergunto hoje, você ora a Deus quando toma as suas decisões? As suas decisões são tomadas segundo os valores e princípios de Deus? Você toma decisões depois de orar a Deus e dizer, Senhor, me dá uma direção, me dá um sinal, me mostra, de alguma maneira me esclarece, se é isso mesmo que eu devo fazer? Essa é uma principal forma de abandonar Deus, a fonte das águas vivas, e cavar para si cisternas rotas, que não têm sustentação em si mesmo, e que só vão nos levar ao erro, à destruição, à tristeza, à amargura. Por isso eu te convido hoje, a partir de hoje, você pode adotar a Deus como teu conselheiro. Você não precisa andar só. A Bíblia diz que na multidão de conselheiros está a sabedoria.
Mas existe um conselheiro que você não pode deixar de consultar, porque a Bíblia dizia assim: e o seu nome será maravilhoso conselheiro. É uma palavra só. Quem não lê direito diz assim: o seu nome será maravilhoso conselheiro. Não, o seu nome será maravilhoso conselheiro, Pai da eternidade, príncipe da paz. Esse maravilhoso conselheiro, ele quer, ele deseja, ele espera lá do céu que você chame por ele e diga: Senhor, o que eu devo fazer? E saiba, ele vai te dar a melhor opção, a melhor. Porque você hoje, eu hoje, a gente não sabe o que vai acontecer daqui a um segundo, nós não sabemos. Nós podemos prever. Eu posso dizer, daqui a alguns minutos esse culto vai terminar. A gente vai tirar uma foto aqui com os nossos convidados, não é? Uma foto oficial. Mas eu posso dizer que depois cada um vai para sua casa. Eu posso prever que eu vou ali para a cantina, consumir as 3 casadinhas que eu comprei já de manhã para não entrar na fila. Tudo isso eu posso dizer. Mas eu não sei se isso vai acontecer. Não sabemos, não temos como saber, porque Deus é o Senhor da história e Ele escreve a história. Amanhã, que você não sabe onde estará, nem o que estará fazendo, ou se estará vivo, Deus já está lá. Deus já está depois de amanhã, porque Ele é eterno, Ele habita na eternidade onde não existe tempo. Deus está na tua vida daqui a 10 anos, você nem sabe se vai estar vivo daqui até amanhã. Deus sabe o que vai acontecer amanhã, por isso Ele é o maravilhoso conselheiro. Ele vai nos aconselhar em cima do seu conhecimento do futuro e não daquilo que nós sabemos. É por isso que tantas vezes quando Deus nos dá uma orientação, para nós parece loucura, porque nós não sabemos o que vai acontecer, mas Ele sabe. Ele sabe, Ele sabe. E a intenção de Deus para você é de vida e paz. O coração de Deus, ele está cheio de amor por você, e Ele clama que você o clame. Ele quer que você chame por Ele, para que Ele te diga o caminho certo, a direção certa, aquilo que vai te abençoar. O meu convite hoje para você é esse. O texto diz assim: clama a mim, clama a mim. Como é que termina esse texto? Clama a mim e anunciar-te-ei coisas grandes e ocultas que não sabes. Esse pode ser o teu conselheiro a partir de hoje. Esse pode ser das águas vivas, onde você vai se banhar, vai se limpar, vai ser feliz. Amém? Fique de pé, vamos adorar o Senhor.
pois eu sei que vivo estás. Do céu pra nos buscar, Pra sempre reinarás, aleluia. Nós estamos vivendo, como diz, um tempo de expectativas aqui no Nordeste, porque as águas do Rio São Francisco estão chegando aqui. E qual é a expectativa das pessoas? Não a nossa. Você abre a torneira, você tem água. Das pessoas que moram lá no centro, que moram no oeste, que vivem na seca, não podem plantar nada porque não nasce nada, não podem alimentar os animais, não podem dar água para os animais porque não tem. Qual é a expectativa deles? Vida. Eles esperam vida, porque a água traz vida. Assim é Deus. Deus é a fonte das águas vivas. Deus é essa água que jorra. O Senhor disse: quem crê em mim, do seu interior fluirão rios de águas vivas. Fluirão rios de águas vivas, que é o próprio Espírito de Deus. É o próprio Espírito de Deus em você. É a água que chegou a você. Agora você tem vida. Você promove vida. Você pode estar sendo essa cisterna, mas não a cisterna que não retém água. Você é essa cisterna onde Deus deposita a sua água, e você pode transbordar para a vida de outras pessoas. Amém? Eu gostaria de ver esse louvor aumentando essa pegada. Amém? Eu estou gritando aqui para isso. Amém? Em nome de Jesus. Eu estou esperando e não vem. Pelo amor de Deus.
pessoa que está próxima a você vai saber o que há no teu íntimo, no teu coração. Mas eu gostaria, como eu sei o dia que eu me converti, eu sei exatamente o dia em que eu disse ao Senhor: a partir de hoje eu vou te servir, e quero a tua ajuda para isso. Nós precisamos ter um marco na nossa vida, um momento, um dia em que você diz: Senhor, hoje, a partir de hoje eu quero te servir. Quando eu estava lá na casa daquela mulher, que eu contei hoje no testemunho, eu não disse a ela, eu não disse ao meu amigo, eu não fui à frente lá dizer para ela: eu a partir de hoje vou servir a Deus. Não, foi no meu íntimo. Eu saí de lá com essa decisão, e está com mais de 20 anos que eu tomei essa decisão, e até aqui o Senhor me ajudou. Por isso que eu quero que você feche os teus olhos hoje, e se é da tua vontade, o Espírito Santo tocou na tua vida, você diga ao Senhor: Senhor, a partir de hoje eu quero ter uma vida diferente. Eu não quero mais cavar cisternas rotas, eu quero andar sempre do lado daquele que é fonte das águas vivas. Você vai dizer e Deus vai ouvir, mesmo que seja só na tua mente. Deus vai ouvir, e Ele vai, a partir desse dia, te ajudar. A partir desse dia Ele será o Deus da tua vida, e você terá o início de uma grande aventura andando com Deus. Amém? Pai, eu te louvo, te agradeço, eu te exalto, Senhor, nessa noite, porque grandes coisas o Senhor tem feito por nós. Por isso nós somos alegres. Te agradeço, ó Deus, por cada vida que está aqui, os nossos convidados do Impulso, que nos honraram tanto com as suas presenças, a sua educação, com a forma como se conduziram aqui no nosso meio. Que o Senhor os abençoe poderosamente, abençoe suas famílias, abençoe seus filhos, abençoe seus negócios, abençoe e faça prosperar aquilo que está no coração deles, aquilo que vai trazer bênção, vida e saúde para eles, que seja multiplicado na vida de cada um deles, assim como de toda a igreja, Senhor. Que a tua bênção seja uma constante na nossa vida, é o que te peço no nome de Jesus. Amém. Nós vamos encerrar, pode sentar. Eu quero só encerrar tirando uma foto oficial com os nossos convidados do Impulso. O culto já está praticamente terminado, então é só para a gente tirar uma foto. Eu gostaria que viesse aqui à frente e nós vamos tirar essa foto, amém?